Algo de estranho e profundamente inquietante está a acontecer dentro do Futebol Clube do Porto. Não é um simples rumor, não é uma história de bastidores como tantas outras. É um enredo que, se for confirmado, pode abalar por completo a estratégia do clube e mexer com a confiança de quem veste de azul e branco. Há sinais, há indícios, há movimentos que, para um adepto atento, não fazem sentido à primeira vista. A menos que conheça a verdade que as paredes do Dragão escondem. Antes de continuar, subscreva o canal, ative as notificações e deixe nos comentários o que acha que está por trás disto, porque o que vai ouvir agora vai deixá-lo dividido entre o choque e a expectativa. O nome no centro desta teia é Fábio Vieira. O médio criativo, formado no Olival, que partiu para o Arsenal, num negócio milionário, e que regressou na última temporada para tentar relançar a carreira. Oficialmente o caso é simples. Veio por empréstimo, teve altos e baixos e regressou a Londres. Mas as minhas fontes garantem-me que o que se passou não foi assim tão linear. Desde as primeiras semanas no balneário que havia sinais de desconforto, conversas tensas com elementos da equipa técnica e até episódios em que a integração parecia estar longe do ideal. O rendimento em campo, 5 golos, 6 assistências, foi apenas uma parte do problema. O verdadeiro travão esteve nos bastidores, em dinâmicas que poucos conhecem. Segundo informações que obtive de quem vive por dentro do clube, a decisão de não avançar para uma compra ou novo empréstimo foi tomada muito antes do final da época. E não foi apenas uma questão de desempenho. Havia uma percepção de que o jogador não encaixava no modelo tático que o treinador pretendia implementar. Mas o mais curioso é que, nas últimas semanas, o assunto Fábio Vieira voltou à mesa, e não por pressão do Arsenal ou do próprio jogador, mas sim porque dentro da estrutura portista há quem sinta que este capítulo foi encerrado cedo demais. Aqui entra um detalhe que pode mudar o rumo da história. Apesar de oficialmente o FC Porto não estar no mercado por Fábio Vieira, houve sondagens discretas, quase invisíveis, para entender se poderia haver espaço para um novo acordo. Não foram propostas formais, mas contactos exploratórios, feitos para perceber como o Stuttgart, atual interessado, está a conduzir as conversas com o Arsenal. E porquê? Porque há um cenário possível, em que as vendas previstas pelo clube não se concretizam e isso poderia obrigar a uma reorganização rápida do plantel. Para alguns, esta possibilidade é absurda. Afinal, devolver um jogador e voltar a considerá-lo semanas depois parece contraditório. Mas para outros, esta é a prova de que o FC Porto ainda não fechou totalmente a porta a soluções inesperadas, principalmente se puder tirar vantagem de um negócio em que ninguém acredita. Tudo isto acontece enquanto o Stuttgart tenta fechar a contratação com um valor que o Arsenal considera insuficiente. Os alemães oferecem minutos e protagonismo, mas não aceitam pagar o que os londrinos querem. É nesse impasse que o Dragão espreita. O peso político deste eventual movimento é enorme. No balneário, as opiniões dividem-se. Uns veem Fábio Vieira como um talento subaproveitado, capaz de desequilibrar jogos. Outros consideram que a sua presença dificultaria a evolução de jovens promessas e criaria uma concorrência desnecessária. Fora das quatro linhas, o eventual regresso serviria para reforçar a ideia de que o clube protege os seus e aposta em quem já conhece a casa, algo que poderia cair muito bem junto da massa associativa. Mas não se enganem, este não é um simples caso de amor ao clube. É, acima de tudo, uma jogada estratégica, onde finanças e política interna pesam tanto quanto as qualidades dentro de campo. E é precisamente por isso que o assunto é tratado com silêncio absoluto. Enquanto no relvado a equipa mostra sinais de recuperação e até consegue apresentar um futebol mais confiante, como se viu na vitória clara sobre o Vitória SC na estreia da Liga, nos bastidores joga-se uma partida muito mais complexa. Francesco Farioli, recém-chegado ao comando técnico, entrou com ideias próprias, apostou numa organização tática agressiva e deixou claro que quer um plantel moldado à sua imagem. A exibição contra os vimaranenses foi convincente, intensidade alta, pressão coordenada, eficácia nas transições, golos que levantaram o Dragão e uma atitude que fez lembrar as grandes noites do clube. Mas enquanto os adeptos celebravam no estádio, longe dos olhares públicos, havia dirigentes e intermediários a tratar de dossiês que, curiosamente, continuam a incluir o nome de Fábio Vieira. É aqui que as peças começam a encaixar. A vitória deu folgo à nova equipa técnica e afastou momentaneamente qualquer nuvem de desconfiança, mas também abriu espaço para conversas sobre o tipo de jogador que Farioli quer ter ao seu dispor. O técnico aprecia médios versáteis, capazes de jogar por dentro e por fora, de acelerar o jogo com passes verticais e de mudar o ritmo com inteligência. E, ironicamente, Fábio Vieira encaixa nessa descrição.
Há quem diga que este perfil foi discutido nas reuniões pós-jogo, não como uma exigência direta, mas como referência para possíveis reforços. Ao mesmo tempo, a SAD mantém-se numa delicada dança financeira. Precisa de vender para equilibrar as contas, mas também precisa de reforçar certas posições para manter o nível competitivo. É aqui que um eventual regresso do médio, em condições extremamente favoráveis, poderia ser visto não como um recuo, mas como uma oportunidade. Um negócio estruturado com parte do salário suportado por outra entidade poderia permitir ao clube beneficiar da qualidade do jogador sem comprometer seriamente o orçamento. O problema, a operação é politicamente arriscada. Dentro da administração, nem todos concordam em voltar a apostar num atleta que, no último ano, não conseguiu ter impacto decisivo. Há quem tema que esta decisão seja interpretada como falta de planeamento ou até como sinal de fragilidade no processo de construção do plantel. Por isso, cada passo é dado com extremo cuidado e, acima de tudo, fora dos holofotes. Mas este cuidado não apaga uma evidência. O FC Porto que vimos em campo na primeira jornada tem potencial, mas carece de soluções criativas no último terço. Contra equipas fechadas, a capacidade de inventar uma jogada, de ver um passe impossível ou de criar espaço onde não há, será determinante para manter a equipa na luta pelo título. E é precisamente esta lacuna que alimenta a conversa sobre Fábio Vieira. As minhas fontes garantem que, enquanto a maioria dos adeptos acredita que o capítulo está encerrado, há um pequeno grupo dentro da estrutura portista que não desistiu completamente. Não estamos a falar de reuniões formais com o jogador ou de negociações abertas, mas sim de um cenário guardado na gaveta, pronto a ser ativado se as circunstâncias se alinharem. E essas circunstâncias podem passar, ironicamente, pelo fracasso das negociações entre Stuttgart e Arsenal. Entretanto, o ambiente no balneário após a vitória foi positivo. O discurso de Farioli destacou o compromisso, a energia e a fome de vencer, mas houve também um subtexto, a exigência de manter a concentração e de não se iludir com um bom arranque. E é aqui que as decisões de mercado entram como extensão direta do que se viu no relvado. Um treinador que pede intensidade e qualidade em todos os setores não vai desperdiçar uma oportunidade de ter ao seu dispor alguém que, mesmo em épocas menos inspiradas, continua a ser tecnicamente diferenciado. A questão que fica no ar é simples. O FC Porto está apenas a observar à distância ou já está a preparar o terreno para uma jogada que, quando revelada, apanhará todos por surpresa? A história recente do clube mostra que, muitas vezes, o silêncio prolongado é o prenúncio de movimentos decisivos. A vitória frente ao Vitória SC pode ter sido apenas o capítulo inicial de uma temporada em que, fora de campo, se jogará uma partida tão estratégica e intensa quanto qualquer clássico. No final, tudo dependerá de um equilíbrio delicado entre o que se quer, o que se pode e o que está disposto a arriscar. E se há algo que o Dragão nos ensinou ao longo dos anos, é que por vezes a jogada mais inesperada é precisamente aquela que muda o rumo de tudo. Por isso, se quer estar na linha da frente quando esta história tiver o seu desfecho, subscreva agora o canal, ative as notificações e partilhe nos comentários o que faria se estivesse no lugar da direção, porque a próxima jogada pode acontecer mais depressa do que todos imaginam. E promete ser decisiva.